Hoje nós vamos falar do poder da visão de fé, da palavra profética e de uma visão profética em nossas vidas. Amém? Estamos aqui numa quarta-feira, onde nós nos juntamos, nos unimos, nos congregamos juntos nas nossas campanhas de quarta-feira, campanhas de oração, de fé. Ali nós colocamos propósitos de vida para quê? Para crescer, para ser curado, para ser liberto. Na quarta-feira e no domingo viemos para o culto de celebração. E as coisas boas e maravilhosas Deus tem preparado para cada um de nós. Pastor Jair, daqui a pouquinho está aí. Ele foi só dar uma palavra ali em São José, ele está nessa correria, mas daqui a pouco ele está aí e nós vamos falar da palavra de Deus, então, nesta noite. Gente, eu vou falar sobre alguns segredos extraordinários para nós alcançarmos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E existem dois, dos quais eu falei aqui, que são incríveis para quê? Para que eu possa alcançar as bênçãos que eu tanto desejo na minha vida. Hoje é noite do quê? De campanha. Hoje é noite de petição. Obrigada. Noite de petição. Noite que nós colocamos o quê? Os nossos pedidos, aquilo que nós desejamos diante do Senhor, né, pastor Samuel, pastor Jacques, pastora Flávia, nós colocamos diante de Deus. Hoje o propósito é adorar ao Senhor em primeiro lugar e colocar diante de Deus aquilo que nós necessitamos no nosso coração. Muitas vezes nossas lágrimas, nossos problemas, a nossa gratidão, aquilo que Deus fez e faz por nós. Então, essa é a noite preparada para isso. Você que está em casa, você que está aqui conosco. Então, nós nos preparamos para isso. E existem, então, esses dois segredos que são extraordinários, Robert. Que é eu ter uma visão de fé, uma visão profética daquilo que eu desejo, e depois do encontro a gente precisa falar muito nisso, e temos também o quê? Uma palavra profética nos nossos dias de hoje. Amém? Por quê? Tantas vezes nós ficamos focados aonde? Muitas e muitas e muitas vezes nos nossos problemas. É ou não é? Nosso foco principal é o relacionamento não está bem, na briguinha da manhã, que saiu, desentendeu com o marido, desentendeu com o filho, as coisas aconteceram, a gente passa o dia inteiro ali, né? A carreira que não vai para frente, não deslancha a carreira, a pessoa fica ali, não passei naquilo, a prova foi ruim, o trânsito está assim, ia ter greve de ônibus, não tem greve de ônibus, teve que fazer prova, e quantas coisas acontecem durante o dia e que tiram o foco do quê? De uma visão de fé extraordinária para as nossas vidas. É ou não é, gente? Fala para mim. Não é isso? Nós levantamos de manhã, nós pegamos o ônibus, o carro, o Uber, a pé, às vezes para o trabalho, e nós corremos, para trabalhar, para fazer as coisas que nós precisamos. Neste meio tempo aí, o que acontece? Acontecem muitas coisas. E nós acabamos fazendo o quê? Nos preocupando com os problemas. Mas Deus tem algo muito, mas muito extraordinário para as nossas vidas e abundante. E se nós estamos preparados para receber de Deus, isso, olha, isso abre portas dos céus para todos nós. Quem quer portas abertas aí? Quem quer? Porque eu quero portas abertas do céu para mim. Eu adoro, louvo o Senhor, eu quero portas abertas para mim do céu, porque eu creio no Deus de milagres, amém? Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, fala assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Vamos lá de novo, por isso não desfalecemos, não desistimos, não nos entristecemos, ai meu Deus, né? Não nos desesperamos, porque ainda que o homem exterior, o que esteja acontecendo ao nosso redor, se esteja consumindo dentro de nós,
A nossa alma, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, estão o quê? Renovando dia após dia. É um renovar ali, ó, de mente, de alma, né? De sentimentos, de pensamentos. Quando? Todos os dias. É ou não é? Todos os dias é assim? Então, todos os dias eu preciso o quê? Não parar. Eu preciso fazer o quê? Me levantar. E trabalhar a minha mente ligada aonde? Ao sobrenatural de Deus. A minha mente sempre ligada ao sobrenatural de Deus. A minha mente ligada àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, que é o quê? Uma vida abundante, vencendo aí qualquer barreira. Ó, o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso da glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Ai, glória a Deus. E aí, eu dividi esse versículo. Eu coloquei esse versículo em alguns pontos aí. Olha, eu posso falar uma coisa? Esse fundo de vocês está tão... Eu estou tão cansada e estou indo no embalo do fundo. Aleluia. Está o soaking, né? Hã? Perdão, amor. Para tudo assim, para o Thiago poder editar depois, assim, fica assim legal. Mudou a música e agora vamos voltando com uma próxima música de fundo. São fera. Isso. Se liga aqui. Olha só, 2 olhares. O primeiro olhar que nós temos ali é o olhar do quê? Da eternidade. Nosso olhar diário precisa estar na eternidade. O que é isso, pastora? Eu entender que depois do fim tem ainda uma eternidade. É ou não é? É eu entender que a eternidade é muito tempo. É para sempre. E se eu entendo que a eternidade, né, é eu estar nos céus ou no inferno, eu preciso pensar na eternidade. E eu pensando na eternidade, eu preciso pensar no quê? Em eu seguir em santidade, em oração, em princípios bíblicos, eu entender que eu preciso fazer, claro, o que é a vontade de Deus. Eu entender que eu preciso ir para o céu. E para ir para o céu, eu preciso entender do quê? Da palavra. Eu preciso fazer o quê? Congregar como nós estamos aqui. Porque a revelação da palavra sai aqui. Eu preciso fazer o quê? Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Tem tanta coisa para fazer. Por quê? Uma eternidade é muito importante para todos nós. Então, o primeiro olhar, e ali Paulo fala assim, olha, as coisas que não se veem são o quê? Jeff, muito importantes. E eu preciso estar com o meu olhar lá. Então, tudo que eu faço desde a hora que eu levanto, a partir da hora que eu abro os meus olhos, eu preciso pensar nas decisões que eu vou tomar, nas palavras que eu vou dizer, nas pessoas que eu vou ter conexão, se isso está me levando cada vez mais para o céu, ou está me levando cada vez mais para o inferno. Então é importante, o meu olhar precisa estar na eternidade. E o segundo olhar que eu quero trazer para vocês aqui, é que nós ainda não estamos no céu. Amém, né? No céu, né, gente? Amém, né, gente? No céu? Ah, tá. Que susto que eu levei. Então, nós ainda não estamos no céu. Então, nesta terra, existem promessas de Deus para essa terra. Quais são as promessas de Deus de vida abundante? E eu posso viver. E eu tenho que viver essa vida abundante. Tem problemas na vida abundante? Tem. Tem as dores que enfrentamos? Tem. É óbvio.
estamos na terra. Mas o meu olhar precisa também estar voltado para isso, para a minha vida, para aquilo que eu faço. Um olhar voltado para a vida terrena. O que eu faço aqui que vai me trazer coisas boas para a minha vida, nos meus relacionamentos, no meu casamento? O que eu faço durante o dia que vai trazer para a minha vida o quê? Dinheiro, riquezas, prosperidade. O que eu faço? Então eu preciso olhar para o olhar terreno, olhar da eternidade, mas olhar para cá. O que eu estou fazendo aqui? Seguindo princípios, sim, mas olhar para cá. E quando nós olhamos para cá, o que nós precisamos fazer? Primeiro de tudo, gente, assim, oração. Oração e leitura, meditação da palavra é essencial para quem quer crescer. Não existe assim caminho, não existe qualquer outra coisa assim extraordinária. Não. Para quem entende o que é andar com Deus, é saber que eu preciso ler a palavra do Senhor. Eu preciso meditar nela. Eu preciso entender quais são os seus princípios. Eu preciso entender o que a palavra de Deus diz. Ai, mas como assim, pastor? Sim, porque ela vai falar de relacionamentos. Ela vai falar de como que eu devo tratar os meus filhos, de como que eu devo tratar o quê? O meu marido, a esposa, eu trago para os dias de hoje, os irmãos, a igreja, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que orar, que tipo de oração que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender que a Bíblia, ela traz o quê? Bênçãos, promessas de cura, de um Jesus Cristo que morreu na cruz, de salvação. Mas o que eu preciso fazer? Cear, congregar, dizimar? A gente fala, não é? A gente entende, a gente fala, mas muitas vezes a gente faz o quê? Não faz. Não é? Princípio. Ai, quero tanto prosperar, pastora. A minha vida parece assim, eles usam até essa expressão. Ai, parece que é um saco furado que entra o dinheiro. Eu disse, pois é. Mas está tudo certo na sua vida? Você está sendo fiel a Deus? Porque quando a gente é fiel ao princípio bíblico da palavra de Deus, se é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, da onde vem? Da palavra. Se é fiel a Deus, a palavra mesmo diz, né? Que você coloca e parece que é um saquetel furado. Entra e sai. Então eu preciso entender princípio da palavra do Senhor. Amém? Eu preciso entender que eu não tenho que parar o quê? De mentira, de fofoca, bababá, tendo as coisas erradas. Para quê? Para que eu tenha uma vida boa, para que eu consiga ter boas conexões. A Bíblia fala de como nós investimos o quê? Nosso tempo, nosso dinheiro. Ela fala tudo. Então eu preciso entender. Primeira coisa, fora de série, que eu saber que eu tenho que ter uma vida de oração. E vida de oração traz crescimento. Vida de oração é algo que é essencial. E leitura da palavra todos os dias. Então olha para a pessoa bem linda que está do seu lado e fala assim, todos os dias. Fala, mas é todo dia, fala, todo dia. Como eu preciso comer todos os dias, eu preciso da palavra. Amém? Todo dia, eu ganhei uma Bíblia. Eu fui pregar no Regional de Mulheres da Palhoça, eu ganhei uma Bíblia. Até parece que eles sabem, né, que eu gosto de Bíblia. Então, Bíblia é uma coisa maravilhosa. Olha só, então vamos lá. Então, antes de tudo, nós entendemos. Então, como que eu entendo o que é a visão de fé? A primeira coisa para eu entender e eu poder fazer com que a bênção, aquilo que não existe, venha a existir, como diz a palavra. Aquilo que parece impossível aos meus olhos passar a existir na minha vida. Vocês estão entendendo, todo mundo? Amém? O que é? A minha oração respondida. O meu clamor respondido. Mas nós falamos, agora nós precisamos praticar isso. Então, o que nós falamos? Primeiro, a visualização. Eu visualizo, então, uma visão de fé, uma visão profética daquilo que eu desejo. Então, o que diz sobre visualização? Ele tem um domínio sobre a palavra, sobre as ações, sobre os corações, sobre a mente, sobre os pensamentos. A visualização, ela tem um poder muito forte. Aquilo que eu olho, por isso que aquilo que eu olho, ela determina muitas coisas em minha vida. Por isso que a gente não deve
olhar pornografia, coisa errada. Por quê? Porque isso vai trazer consequências. Então, a visualização, ela tem esse poder. E é por meio do que visualizamos que alcançamos sucesso ou fracasso. É por meio daquilo que nós enxergamos. Então, tudo começa com o quê? Com aquilo que eu enxergo. E eu quero ler, então, com vocês a palavra que nós deixamos aí para nós entender. É capítulo 30, tá? Gênesis 30. Pode ser do 27 em diante. Ó, aqui Jacó e Labão. Labão era o sogro de Jacó. Todos conhecem a história de Jacó? Então, se você não conhece, tema de casa. Vamos estudar Gênesis, tá? Então, Jacó. Então, Jacó foge, vai para Jacó. O nome dele, ele tem. Quem estava no encontro sabe, né? Então, ele tem um nome que trazia as suas características, que era enganador e usurpador. E Jacó viveu a vida dele fazendo isso. Então, aí nós vemos feridas emocionais, aí nós vemos traumas emocionais, tantas coisas a serem curadas. Então, e Jacó é um baita homem de Deus, tá? Que foi a partir dele aí, da sua descendência, que veio Jesus. Olha só. Diz que Deus, Ele quer usar cada um de nós, independente das nossas fraquezas, fraturas, das coisas que muitas vezes não damos muito certo na nossa vida. Sabe aquele bem fora da curva? É bem esse aí que Deus quer usar. Diz, eu jamais, não, é esse aí que Deus quer usar. E Jacó era um deles, totalmente fora do contexto aqui. E olha só, o que aconteceu? Ele trabalhou tantos anos pelas suas esposas, e ele tinha esposa, ele tinha filhos, e tudo da casa de Labão prosperava, porque ele tinha uma bênção de prosperidade sobre a sua vida. Entenderam? Então, no resumo era isso, ele tinha uma bênção de prosperidade sobre a sua vida, e tudo que ele fazia prosperava. Mas não para ele, para Labão. Porque assim como ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, ele foi enganado pelo sogro. 2, 3 vezes. O sogro mudou o salário dele 10 vezes. E aí chegou o dia que ele disse assim, não, Senhor disse que eu preciso voltar para a minha terra. E agora eu quero ver o que eu tenho, não tenho nada ainda, e eu preciso ter um salário para saber o que eu vou levar. O resumo é esse. E aí eles conversaram, olha só a conversa deles. Então disse-lhe Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão falou, sim, eu sou abençoado por você. E disse mais, determina-me o teu salário que te darei. Olha só que lindo. Então ele disse, tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo. Naquela época era gado, era ovelhas, gado, tá? Ovelhas, carneiros, bababá. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei então? Disse Jacó, nada me darás. Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Olha que não tinha nada ainda, ó. Teu rebanho, separando dele todos os salpicados, malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Determinar o salário? O que ia ser, a partir de agora, os salpicados, malhados, ia ser dele. O que fez Labão? Ó, assim, testificará, que amanhã. Então disse Labão, versículo 34, tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia de brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias a caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. O que ele fez? Separou tudo que era para ser, tudo que ia produzir o que
eles fizeram o acordo. Resumo, enganou de novo, não é? Ele tirou dali. Então ficou com Labão apenas alguns, aliás, com Jacó apenas alguns. E olha o que aconteceu. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que as varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber. E conceberam, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, todo moreno do rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs, e aí foi, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. Pastora, o que é isso? Né? Da onde que você está tirando a visão? É só Deus, né, fazer essas coisas. Olha só, quando nós falamos em visualização extraordinária, uma visualização de fé, é mais ou menos isso. Sabe que ele fui estudar um pouquinho por que ele foi pegar a vara de álamo, castanheira e aveleira, né, de avelã. E cada uma tem uma característica muito interessante, que são características de força, de rapidez, de multiplicação. Elas têm mais ou menos essas características. E são árvores que davam em determinados lugares e não era próximo dali. Então ele levou tempo para achar. Mas, olha só, o que ele começou? Ele teve o quê? Algo de Deus na vida dele. Ele precisava voltar. Ele começou a organizar a sua vida terrena. Amém? Vocês estão ligados comigo, né? Para onde eu quero chegar. Então, assim, ele começou a organizar a sua vida terrena. Então, eu preciso do quê? De um salário. Labão pegou tudo que podia ser multiplicado ali e dar cria do listrado e levou embora. O que ele fez? Não havia ali. Ele colocou as varas, todas elas, em lugares estratégicos, onde ele pudesse o quê? Vamos ver se você pegou. Onde ele pudesse, gente, visualizar. Deus trabalhou o que na vida dele? A visualização. A visualização é algo muito forte para nós. A gente pensa, não, pastor, não. Ele visualiza, toda vez que ele visualizava aquelas varas, aquela cerca de varas, ele lembrava da promessa de Deus. Ele lembrava que o Senhor estava prosperando a vida dele. Ele lembrava que os listrados vinham, que os malhados vinham, que o sobrenatural de Deus ia acontecer na vida dele. Toda vez que ele olhava aquela cerca, algo sobrenatural acontecia na vida dele. E o quê? E Deus agia por meio do sobrenatural. Fazia o que não existe passar a existir. Amém? Então o que nós precisamos fazer? Visualizar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E o que tem no seu coração? O quanto você tem visualizado isso? O quanto você tem colocado? Gente, Abraão, Deus fez o que com ele? Ele disse assim, olha, você vai ser pai de multidões. O cara estava com 100 anos, a mulher com 90 e poucos, ali. Como que ia ser pai de multidões? E ela era estéril. O que Deus fez? O que Deus precisou fazer para aquele homem? Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda, né? Sai para fora. Olha as estrelas. Assim será a tua. Olha a areia. Assim será. Olha para os lados, está vendo? Olha essa planície, olha para tudo ao redor. Tudo isso é seu. Nós precisamos visualizar. Ter uma visão de fé daquilo que nós o quê? Desejamos. Mas qual tem sido a tua visão?
Ai, pastora, sabe o que é? Eu olho o meu salário e está sempre no zero. As minhas notas na universidade eu vejo só vermelho. Quando eu me olho no espelho, eu me vejo feia. Estou cada vez mais doente. É assim que é a tua visualização. Vocês acreditam que Deus tem algo muito grande e sobrenatural para nós? Mas como que a nossa visão está tão pequena? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer para vocês? Deus quer ampliar a nossa visão. Por quê, pastora? Porque Ele ainda não voltou. Então, nós temos coisas para fazer. Temos missão aqui. E se nós temos missão aqui, nessa terra ainda, olha só, nós temos que ser fortes, saudáveis, não é? Prósperos. Para quê? Para esbanjar? Não, para ajudar o outro. O outro precisa. Então, mas a nossa visão fica focada onde? Muitas vezes, coisa do dia a dia. Da briguinha, do não sei o que falou, daquele que disse, do que choveu dentro de casa, que caiu o prato e quebrou. Eu preciso o quê? Tirar o foco disso. E colocar o foco no quê? Uma visualização extraordinária. Como, pastora? Com as coisas que você deseja, com os seus sonhos. Sonhos que Deus deu para você no seu coração. Pastora, olha o meu sonho ali de ter a minha casa. Então, o que você está fazendo? Você está olhando para a sua casa? Você está visualizando ela ou só visualizando o salário baixo? Eu preciso trocar o carro. Qual carro? O que você quer? Quase que eu falei o nome. Não posso falar agora, porque eu quase falei que você já sabe. Teve uma moça que disse assim, pastora, eu vou dar o meu dízimo daquilo que eu o dízimo do salário que eu quero ter. Acho que é isso. E um tempo depois, o que aconteceu? Ela visualizava aquilo. Quando ela entregava o dízimo no altar, dizia assim, olha, aqui é o meu dízimo do salário que eu vou ter. Se ela dava um dízimo de 100, ela passou a dar um dízimo de 500. Pergunta qual é o dízimo que ela dá hoje. Poder do quê? Da visualização. Eu estava assistindo o Paul Young Cho, que é o pastor da maior igreja da Coreia, e ele falando a respeito disso. E até esse capítulo de Jacó, quando ele falou, eu peguei. E ele disse, Tiago, sabe o quê? Que ele estava num culto de Natal, e um membro da igreja dele, ele tem não sei quantos milhões de água, já morreu. Já morreu, né, gente? Já, né? Isso. Já pensou que eu falo a pessoa, né? Mas não vai... Não. Estou matando a pessoa, edita. Ele recebeu uma ligação de um médico, olha, tem um membro da sua igreja que está aqui, ele vai morrer. E ele contou que lá, é assim, se um táxi atropelar uma pessoa, atropelou a pessoa, se a pessoa tem multas a pagar, mas se a pessoa não morre, ele coloca para dentro do carro para esperar morrer. Olha que coisa louca, umas coisas doidas assim, só nesses países doidos, né? E ele atropelou esse homem, e como ele não morreu, ele jogou ele para dentro do carro e andou com ele a manhã toda, até que a polícia parou ele e levou o homem para o hospital. Simples assim. E quando ele chegou no hospital, e o médico viu, ele tinha perfurado em 3 lugares o intestino, estômago, ele não tinha mais jeito. E esse médico, como conhecia o pastor Cho, ele ligou para ele e disse assim, pastor, o que eu faço? Eu opero ele? Porque ele vai morrer, não tem mais jeito. Ele disse, faz tudo que tem para fazer. Eu estou terminar o culto, vou para aí. E ele chega no hospital, terminou o culto, ele chegou no hospital. E ele disse assim, orou a Deus, disse, Senhor, eu quero 5 minutos dele consciente. O tempo que ele fique ligado, consciente, me ouça. Quando ele chegou, ele começou a falar com ele, ele disse assim, você está me ouvindo? Sim. Eu vou morrer, pastor. Ele falou, eu vou morrer. Eu amo minha família, tal, eu vou morrer. E o pastor disse assim, olha, nós vamos clamar. E eu quero que você agora, veja você entrando hoje de manhã lá na sua casa.
entrando na sua casa, no seu trabalho. Enxergue você, visualize você almoçando, visualize você o seu dia normal. E eu quero que você fique com essa visualização. E eles começaram a orar. Ele começou a orar. E aquela sala que estava fria começou a esquentar, Jeff. E ele conta assim, e começou a esquentar. Todo mundo dizia assim, meu Deus, está muito quente esse lugar. Porque todos estavam meio que zombando dele. E começou a esquentar. Resumo, 2 semanas depois, aquele homem que estava morto foi para casa. O que ele fez? Ele só visualizou o quê? Aquela cena dele entrando em casa, dele almoçando, dele com a esposa. Vocês entenderam? Então, a gente visualizar coisas boas. Tira o foco do ruim. A segunda coisa que a gente faz é sentir. Porque eu preciso sentir. Colocar razão e emoção junto. Aquele impacto emocional daquilo que eu... O que é o sentir? Nossa, é a fé. Não é isso? Não é isso? Então eu enxergo e eu sinto que eu já estou lá. Sabe, eu fechar os olhos e ver pregando. Olha só, pregando, ganhando almas. Eu fecho os olhos e me vejo entrando na minha casa, abrindo a porta. A porta é grande, de madeira. Entenderam? Eu me vejo entrando no meu carro, ligando o carro, ele é assim, de tal cor. E eu sinto aquela alegria, aquela gratidão a Deus, porque Ele concede o desejo do coração. Eu sinto, sabe, aquela gratidão. Eu senti, eu visualizo e eu sinto. E eu imagino. Como imagina na sua alma, assim é. É tudo o quê? A sua imaginação. Aquilo que está no seu coração, na sua mente. E aí o Deus, que é todo poderoso, trabalha no sobrenatural. Para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E olha só. Assim que eu visualizo, tem outro negócio, que é o quê? Eu profetizar. E profetizar, a gente fala tanto aqui, que eu acho que 2 cultos, 3 a gente fala sobre palavra profética. Por quê? Por que será? Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte, tudo que passa aqui nessa cabeça, ela vai sair pela boca. É ou não é? E quando sai pela boca, é um decreto de vida ou de morte. Por isso que é muito importante. Eu visualizo, mas eu também o quê? Profetizo. E Ezequiel 37. Ezequiel 37 é ensinar como que isso funciona. E ele está aqui, 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me leva a um vale cheio de ossos. Ele leva ele, olha a visualização que ele tem desse vale. E levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi ao soberano Senhor, só tu o sabes? Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetize sobre aquilo que você deseja. Desenhou lá a casa bonita? Está desenhado no teu projeto de vida? Está lá no mural da vida extraordinária? Você vai lá, você visualiza, você entra naquela casa, você se emociona ao entrar, você agradece a Deus. Desde já. Olha o poder da gratidão. Eu agradecer a Deus, obrigada pela oportunidade de ter essa casa. Senhor, eu já vejo eu fazendo lá a casa de paz, células, e orando naquela casa, chamando o pastor e a pastora para comer um churrasco. Glória a Deus, né? Então, amém, né, gente? E os irmãos, a maior fé, eu já estou lá, dentro dessa casa. Ai, Senhor, eu te agradeço. Profetiza. Oh, Deus, prepara. Essa casa é para a sua glória, para a sua honra. Não é só para o meu deleite, é para tudo. Porque aqui vai passar, lembra o olhar da eternidade?
Mas tudo que eu tiver aqui, Senhor, eu quero usufruir no teu, né, pro seu reino também. Olha o que está no seu coração. Então profetize. E assim diz o soberano Senhor: esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Mesmo aquilo que parece o quê? Seco. Ai, pastora, não vai. O homem estava morrendo. Eu vi um vídeo essa semana eu assisti. O Diego estava conosco, o pastor Rony, lá da Argentina. Isso, é Rony, agora não me lembro. E eu não lembro o sobrenome dele. E eu assisti um vídeo do Paulo Vieira com ele, contando, vocês conhecem o Paulo Vieira, ele, no método CIS, ele conta a história de uma mãe, ele conheceu, né, e conta a história de uma mãe. Olha que coisa, pá! O poder da palavra profética. E essa mãe, ela vem para algum, eu não vou lembrar os detalhes, ela chega numa cidade grande, e ela se apaixona, ela tem um filho, e o marido abandona, aquela história de sempre, né? Fica grávida, é do interior, vem para uma cidade grande para trabalhar, sofre, fica na rodoviária tanto tempo, até que começa a trabalhar, arruma um emprego, consegue até construir lá uma casinha, estava começando a vida, se apaixona por alguém, engravida. A vida, né, é que sem Jesus ainda. E aí, o que ela faz? Ela então tem esse filho, ela conhece Jesus, e as coisas começam a acontecer na vida dela. E ela tem um filho, e esse filho, como ele está num meio mais, né, difícil, ele vai para onde? Ele vai para as drogas, um traficante, começa a fumar crack, cheirar crack, fumar crack, e ele começa a fazer todas essas coisas, está perdido, 19, 17 anos, não sabe ler, não sabe escrever. E todo mundo diz assim: Dona Maria, vamos dizer assim, Dona Maria, abandona esse teu filho, esquece seu filho, deixa que ele vai, os traficantes vão matar ele, abandona, deixa para lá, vai viver a sua vida. Mas cada dia batiam na casa dela: seu filho está lá na vala. E a Dona Maria, todos os dias, pegava um paninho e ia lá, jogava uma toalhinha no filho, levantava o filho e dizia: vamos, profeta das nações. Vamos para casa, profeta das nações. Você é profeta das nações. Todos os dias. Aquele menino condenado à morte, hoje já pregou em centenas de países. Eu tive a oportunidade, foi o que me impactou nessas últimas semanas, foi a palavra desse rapaz, não sei quantos anos tem agora, acho que uns 23, 25, e esse rapazinho fala 3, 4 línguas, ele fala, é um baita pastor lá na Argentina e prega em centenas de países. Tudo por quê? Porque uma mãe, no meio de um vale de ossos secos, onde não havia vida, mas ela profetizava: levanta, profeta das nações. Levanta, profeta das nações. Você é um profeta das nações. Glória a Deus. Que a sua vida, sabe, de hoje em diante, seja para profetizar coisas extraordinárias de Deus. Para nós fazermos a diferença nessa geração, nesse tempo em que nós estamos. Tudo é muito difícil ao redor, mas com Deus nós fazemos as coisas acontecerem. Vamos fazer o reino de Deus ser conhecido aqui nessa terra. Até que Ele não volte ou que a gente morra, nós temos uma missão a cumprir. E quando nós visualizamos a eternidade, visualizamos o poder da abundância e plenitude na vida terrena, e nós profetizamos sobre isso, não há impossíveis para Deus, para as nossas vidas. Não há impossibilidades.
há sempre um caminho maravilhoso que Deus tem para todos nós. Amém? Vamos colocar de pés? Vamos orar nessa noite? Que agora a gente fala, mas que importante é poder fazer o quê? Orar. Vamos vir aqui para frente? Vem. Você que está na campanha, você que não está, vem para frente. Quão poderoso é nós clamarmos a Deus, orarmos ao Senhor. O mesmo pastor Upo Yansho, ele fala, ele tem até um livrinho que ele fala sobre oração, que o segredo do crescimento de tantos milhares de pessoas que ele tem lá, e é a maior igreja em células que existe, o segredo é a oração. Simples, não tem assim, né? Uma fórmula extraordinária, é oração. Sabe qual a fórmula extraordinária para você conseguir aquilo que você deseja? Orar. Aí quando você ora, você vai assim, o sonho de Deus na minha vida, Ele faz o quê? Eu enxergar aquilo que Ele deseja. Mas olha só, quando nós temos os sonhos de Deus, nós passamos pela prova dos processos, é ou não é? E é dolorido, não é? Mas é assim. À medida do quê? Da dor que nós enfrentamos, é a medida do extraordinário que nós recebemos. Olha que frase bonita que ficou. Edita essa também, ó. Não é? Porque dores nós vamos enfrentar. Agora, se nós ficarmos firmes, ó. A dor é assim, tá tudo bem. Enfrento. Lá no Congresso de Mulheres eu falei que eu já falei aqui da pérola, da ostra e da pérola. Eu falei com as mães, a maioria mães que estavam lá. Eu disse, gente, nós já temos um colar cheio de pérolas. Não é? Cada pérola, a pérola, ela é o resultado de dor. Ela é formada a partir da dor. Eu olhei para aquelas mães assim, nós já temos um colar, já estamos passando pros pulseira, pros brincos, pros anel. Mas importante que as joias estão conosco. Não é isso? Então lute firme, persista, sonhe, desenhe, cole lá na parede, visualize isso na sua vida, o poder de você visualizar, de você se sentir já naquele lugar. É a universidade que você deseja? É esse lugar que você deseja ir? Então se visualize entrando lá na universidade, tirando boas notas. É assim, Deus age na nossa vida. É a dimensão de Deus, é o sobrenatural de Deus, mas Ele vai trabalhar como? Ele só trabalha com aquilo que nós temos, que é a nossa mente, que é o nosso coração. É assim que Ele trabalhou com os homens de Deus. Sonhos, visões, não é isso? Aí eles visualizavam, quando não tinha, o Senhor levava para fora, vem e olha. Visualiza isso no teu coração. Fecha os teus olhos, coloca sua mão no seu coração. Começa a falar com Deus, diz, Deus, como o Senhor é poderoso na minha vida, e eu nem consigo entender, imaginar o poder que o Senhor tem. O poder que o Senhor tem e que se manifesta em nossas vidas. Senhor, muitos não têm nem visões, nem sonhos. Muitas vezes sonhos engavetados, as dores são tão grandes que o seu foco está nos problemas. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos virar esta página. Nós queremos mudar a nossa visualização. Senhor, assim como Jacó olhava para aquela cerca de varas, e ele visualizava a prosperidade sobre a sua vida, e o Senhor fazendo o sobrenatural, assim conosco, Senhor. Nós conseguimos enxergar o sobrenatural que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, tanto dentro da família, Pai, uma família unida, uma família feliz, uma família que se senta à mesa, uma família que comem, se alimentam, sorriem juntos, se alegram juntos. Uma família que dá gargalhadas, que assistem filmes juntos.
que saem para passear, que viajam em lugares maravilhosos, uma família que vive as férias juntos, uma família que prospera, uma família que tem na mesa o alimento gostoso, o alimento saudável, sempre tem em sobra para ajudar as pessoas. Senhor, é assim que nós visualizamos a nossa família, uma família alegre, filhos, cheios de filhos em casa, lá dentro da nossa casa, se alegrando. Filhos felizes, realizados nas universidades, ocupando lugares especiais, lugares de destaque nessa sociedade. Nós visualizamos isso, Senhor, dentro dos nossos relacionamentos. Meu Deus, a alegria, a paixão, o amor pelo marido, pela esposa. Nós conseguimos visualizar, meu Deus, e sentir no nosso coração este amor brotar, este amor crescer, porque é o amor que vem do alto, do sobrenatural. Senhor Deus, nós conseguimos visualizar muitas vezes as amizades desfeitas, o perdão crescendo, o perdão naquele lugar. Nós conseguimos, Senhor, visualizar a prosperidade nas nossas vidas, a carreira deslanchando, meu Deus, o dinheiro entrando na conta, aquelas contas todas pagas. Nós conseguimos visualizar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem de extraordinário na nossa prosperidade, visualizar, meu Deus, casas, carros, meu Deus, para quê? Para ajudar as pessoas, para desfrutar do melhor que o Senhor tem aqui nessa terra. Nós visualizamos, meu Deus, a alegria de prosperar, de ter riquezas, de ajudar a nossa igreja, de abençoar a casa do Senhor. Oh Deus, ter sempre em mãos a prosperidade que vem do alto. Meu Deus, nós conseguimos visualizar o nosso corpo saudável, o nosso corpo, as nossas células, produzindo células saudáveis. Meu Deus, todo o nosso aparelho respiratório funcionando em perfeita harmonia. Os pulmões, o esôfago, o estômago, tudo, meu Deus, as nossas veias, as nossas artérias. Meu Pai, o nosso coração funcionando, bombando sangue de maneira maravilhosa, plena. A nossa mente saudável, a nossa mente feliz. Nós visualizamos isso, meu Deus. A saúde no nosso corpo, o vigor. A Tua palavra diz que mesmo os idosos, eles renovarão as suas forças, e eles renovarão, meu Deus, e ficam fortes e saudáveis e felizes, e assim conforme a Tua palavra, nós desejamos, nós visualizamos, nós sentimos, nós imaginamos no nosso coração, ó Pai, porque assim como imagina no nosso coração, assim é, e o Senhor concede o desejo do nosso coração. Senhor Deus, nós sim queremos crescer em todas as áreas, queremos ter abundância, a bênção que vem do alto, que vem do Senhor, porque o que vem do Senhor é para crescimento, é bom, é perfeito, é agradável, e eu desejo no meu coração, para minha família, Senhor. Eu visualizo também, Senhor, a minha família servindo ao Senhor, a minha família salva, a minha família sentada aqui nos bancos dessa igreja, louvando e adorando, cantando louvores ao Senhor. Eu vejo, Senhor Deus, os meus filhos adorando na casa de Deus. Eu vejo, Senhor Deus, meu marido, a minha esposa comigo, se alegrando, trabalhando para o reino de Deus. Eu vejo, Senhor, eu na eternidade, dançando com os anjos, louvando com os anjos, com o Senhor Jesus, na ceia do Cordeiro. Eu vejo, meu Pai, e eu quero estar cada dia mais andando em santidade, para que isso aconteça na minha vida. Vem, meu Pai, e abençoa os teus filhos. Abençoa, meu Deus, a mente e o coração deles. Guarda, meu Pai, e livra do mal, porque sabemos que o demônio não se cansa em jogar dardos inflamados na mente, no coração, mas nós temos a armadura de Deus. Eles não se cansam de jogar palavras de maldição sobre as nossas vidas e dizer que não podemos, não conseguimos, que somos fracos, que somos maus, que somos ruins e que nada de bom acontece, mas ele é mentiroso.
maravilhoso. E sabemos que o que vem do alto é bom, é perfeito. E sim, nós somos imagem e criatura do Senhor. Ele nos fez a sua imagem. Ele nos fez para termos uma vida abundante e plena. E sim, meu Deus, nós podemos fazer, porque nós podemos tudo em Ti. Oh Deus, tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece. A Tua palavra diz que em Ti nós somos mais do que vencedores, que pode vir o que vier, mas nós não seremos abalados, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, conte conosco. Senhor, nós queremos assinar uma aliança contigo nesta noite. Usa, Senhor, a nossa mente, usa o nosso coração para vermos as coisas do alto, Senhor, para caminharmos, Pai, conforme a Tua vontade. Que seja assim em nossas vidas. Nós oramos, meu Pai, e nós Te agradecemos, porque sabemos que vem o sim do Senhor, o sim do Senhor sobre a nossa vida. E quem acredita, dá um amém bem forte aí em nome do Senhor. Fala pra ele, fala.